Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Renata, da área de Recursos Humanos. Hoje nós estamos aqui com a Elaine Grossi, da empresa Mendes Miguel. É uma empresa que já trabalha com esse treinamento do Maternity há 4 anos aqui no CIT. Esse ano nós mudamos um pouquinho o formato desse treinamento, onde a ideia é não deixar o treinamento só para as mães, e sim para a família. Então, nós abrimos tanto o WebEx quanto presencial. Nós vamos receber alguns pais aqui, já temos uma mãe, mas tem mais algumas pessoas chegando, mas por conta de respeito de quem está no WebEx, nós vamos iniciar para vocês não ficarem tanto tempo esperando, tá? Como são 10 pessoas via WebEx, são poucas pessoas, nós vamos deixar o microfone aberto. Então, a qualquer momento, vocês podem fazer qualquer pergunta para a Elaine. Se preferir verbalmente, ok, ou então escrevam na tela, não há problema algum, tá? Só vou pedir, por gentileza, para vocês deixarem no mute e não atenderem nenhuma ligação no momento do treinamento, porque senão dá interferência para o pessoal que está aqui presencialmente, ok? Então, agora eu vou passar para a Elaine. Obrigada, Renata. Sejam todas bem-vindas, né? E bem-vindos, que nós vimos também que já tem um participante via WebEx também. E já temos também alguém que já está para vir aqui, né? Que a gente já está vendo aqui que tem a Alice, que está quase chegando no mundo, né? Então, a gente tem várias pessoas participando aqui conosco. Então, para a gente falar um pouquinho quem eu sou a Elaine, eu trabalho na Mendes Miguel, como a Renata disse, sou mãe da Isabela. A Isabela tem 4 anos, já quase completando aí os 5 anos no final do ano. Trabalho com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento organizacional, mas também venho de uma vida parecida com a de vocês, né? Durante 20 anos consolidei a minha carreira na instituição financeira, então sei um pouquinho, né, digamos aí, quase que metade da minha vida aí participando, né, do mundo mais financeiro e agora trabalhando mais com desenvolvimento de pessoas. Eu espero que a gente possa ter um encontro bem gostoso, um bate-papo, na verdade. Então, é bacana a gente poder ter a oportunidade das pessoas que vão participar aí via WebEx, que a gente possa conversar também. Esse programa do Maternity, nós estamos no 4º ano, então ele começou em 2013, e então é muito importante para nós, porque quando nós concebemos, né, junto com vocês aqui do CIT esse programa, eu estava de licença maternidade da Isabela. Né? Então, ele é um programa, na verdade, muito especial. Então, vamos lá. Então, tem alguns chegando agora, sejam bem-vindos também. Então, falando do programa Maternity, essa é uma das ações que nós temos aqui no programa, né? Então, vocês têm outras ações que são oferecidas, não só para as mães, mas também para os pais, que são oferecidas para os gestores também. Então, esse programa, ele abrange aí a todos os públicos. E onde que, né, qual é o portfólio que a gente tem? Então, alguns até contaram aqui de alguns programas, algumas outras palestras que participaram. Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais, né, onde que está disponível todas as ações que nós temos? Então, lá na intranet, tem lá no caminho intranet, RH, qualidade de vida, maternity care, e aí nós temos, né, os encontros aqui, a parte dos primeiros passos, e aí vocês podem aí se munir de algumas outras informações, né? Então, principalmente aí na parte, né, de quem está gestante, de quem principalmente também está aí retornando aí depois de um período de licença, e também quem está pensando, né, em entrar nessa aventura aí, né, de formar uma família um pouco maior, né? Porque é uma aventura, né? Já tem uma galera rindo aqui. É uma aventura, mas é uma aventura que vale muito a pena. Então, aqui a gente já falou um pouquinho do que nós temos. Como que está composta a nossa agenda hoje, né? Então, a gente vai ficar aproximadamente nesse bate-papo aqui
umas 2 horas, como a gente está com um grupo menor, então acho que é bacana que a gente pode conversar, tirar as dúvidas, trocar bastante, né? Então, para a gente se programar um pouco. O que, que nós temos na nossa agenda? Nós temos 4 grandes blocos. Então, a gente vai falar o sair e o voltar da licença maternidade, como que a gente olha, né, para a nossa vida e para a nossa carreira, e aí também, né, olhando para todos os papéis que nós temos, como que a gente olha, né, principalmente para a nossa carreira, né, quais são os alinhamentos e realinhamentos que a gente precisa ter enquanto indivíduo, enquanto profissional. E já que nós estamos falando de família, né, somos indivíduos e essa aventura, ela não é só da mãe, né, essa aventura ela é da família. Então, isso é bastante importante, a gente já está todo mundo conectado, que é o que a gente diz hoje. Estava até conversando aqui com a Renata, que fez a abertura, né? Foi interessante que ontem eu estava conversando com algumas mães que têm filhos na mesma idade da Isabela, né? Que as crianças hoje estão vindo com outro chip. Não sei se vocês já ouviram esse termo. E, na verdade, elas realmente já nasceram, né? Se a gente for falar assim dessa criançada até uns 8, 10 anos, elas vêm com um chip diferente, porque elas já nasceram no mundo digital, né? Então, hoje as crianças, quando vão olhar uma revista, passa o dedinho já na revista e a gente se choca. Na verdade, elas já estão inseridas e nós somos analógicos, né? Eu falo que nós somos imigrantes digitais. Então, por isso que a gente tem que estar mais conectado com nós mesmos e principalmente a família, né? Que vai ser o nosso fechamento. Aí, então, essa aventura, ela é bem interessante e bem gostosa. Então, falando aí do nosso primeiro tópico, né, que é o voltar e sair de licença maternidade. Então, eu vou abordar os 2 públicos, né, aqui presencial. Estou vendo que temos 2 mães aqui que estão aí prestes a sair de licença, né, e algumas que estão retornando ao trabalho, a gente não tem presencialmente. Então, eu gostaria de perguntar, né, para vocês que estão gestantes e para quem está o EBEX também, né, o que, que vocês pensam sobre o trabalho? Então, gostaria de ouvir aqui primeiramente, temos 2 mães aqui, se vocês puderem se apresentar, falar o nome de vocês. Como que é para vocês, né? Quem são vocês e quem vocês estão levando, né? Aí junto com vocês para a gente conhecer vocês, por favor. Eu sou Monique, da área de AML, aqui de São Paulo. Estou esperando a Alice, logo mais ela está aqui. E referente ao trabalho, ainda não sei o que esperar, porque está tendo algumas mudanças por causa da migração de parte do banco. E quando eu voltar, talvez vai ter muita coisa diferente, muita coisa nova para a minha área. Obrigada, Monique. Eu sou a Luciana, estou carregando o Isaac, eu sou de SFS e, assim, a minha carreira até então sempre foi minha prioridade. Agora, com o Isaac também não sei e com as mudanças do banco também é tudo muito incerto, a gente não consegue dizer o que vai acontecer. Obrigada. Quem já viu o EBEX, quer se apresentar e contar um pouquinho de vocês? Quem está vindo ou quem já veio a esse mundo. Se não quiser abrir para falar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem escrever também, só para saber quem está participando aqui desse nosso bate-papo. Se vocês quiserem escrever, tem ali a caixinha de texto, só para a gente saber quem está participando aqui do nosso encontro. Ou áudio também. Oi, aqui é a Thaís.
Eu estou aqui esperando o Murilo e acho que estou na mesma situação que as outras pessoas que comentaram. A gente está no momento de venda do banco, acho que quem está saindo agora de licença nesse período também, assim como eu, vai voltar no momento que muita coisa já vai estar diferente. Então a gente não tem muita certeza se volta ainda para o Citi, ou para o Itaú, ou para uma área diferente. Então é duplamente especial esse momento, porque a gente está saindo para uma nova vida e vai voltar para uma outra também, que não é a mesma que a gente deixou, né? Obrigada, Thaís. Alguém mais gostaria de se apresentar? E temos também aqui um pai, né? Então, né, a gente já apresentou as mães, apresentou os filhos, né? Mas vamos saber quem é esse pai que está aqui participando conosco. Pode falar, se apresentar, por favor? Bom, meu nome é Rony, né? Sou esposo da Luciana. Eu não trabalho aqui, né? Lógico, né? Mas, assim, tem sido uma coisa nova pra gente também, né? Até como um casal, assim, discute muito sobre serviço, as coisas. Pego muito no pé dela para ela fazer inglês, para melhorar, sabe, assim, né? E é incerto também, né? Assim, para ela, que ela tá sendo agora de licença, e quando voltar, ela tem também muito receio, assim, né? Mas vamos ver no que vai dar, né? Obrigada, Rony. E aí, Thaís, né, você, aí do Murilo, você está de quantas semanas? 30 semanas. 30 semanas. A Milene, né? Monique, desculpa, está de 36. E você, Luciana? 22 semanas, né? Sejam bem-vindos. Boa noite. A gente está exatamente contando quem somos nós. Então, sejam bem-vindos. Já se abasteceram lá. Eu sou Elaine, eu vou conduzir aqui nosso bate-papo, a nossa conversa. E a gente está contando quem nós somos, quem está vindo. Então, quem está vindo. Sim. Ou quem, né? Só quem. Vocês podem se apresentar, por gentileza? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Reinaldo. Sou casado com a Verusca, que é funcionária do Citi. E nós esperamos a Clara ou Ana Clara. A gente está na dúvida ainda. Está na dúvida. Vai a votação ainda, né, Paixão? Tá então, ótimo. Acho que é isso, né? Quer contar mais alguma coisa? Seus enjoos e tudo mais? A gente vai falar disso tudo. Obrigada, Reinaldo. Verusca, e você está de quantas semanas? 17 semanas. Tá ótimo. A gente está com o pessoal via Webex também participando. A Thaís, já que se apresentou aqui, tem outros colegas que entraram. Isso. Então, o nosso programa hoje, o nosso bate-papo é falar um pouquinho, não só para quem vai sair de licença maternidade, mas também para quem está retornando de licença maternidade. Então, a gente tem esses dois públicos aqui. Então, a gente vai falar desses dois momentos, tá bom? E aí, quem não se apresentou, tem alguém que está retornando da licença maternidade? Então, que está no Webex, que gostaria de falar? Acho que não, né? Então, só para vocês saberem, Rony e Reinaldo, né? Acho que não a Clara, né? Mas, assim, o Isaac, né? Daqui a pouco vocês vão estar mais ou menos, assim, nessa imagem, né?
E aí são coisas que realmente transformam aí a nossa vida, né? E aí eu gostaria, né, de fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês já falaram um pouquinho, né, dessa questão da saída da licença maternidade, né, do momento que a nossa empresa está passando, mas vamos falar de nós. Acho que agora o foco é a gente olhar para a família, para olhar, né, para esse novo integrante que está chegando para formar essa família. E quando a gente pensa, né, no papel de mãe, no papel de pai, no papel de família que está sendo formado, que eu digo que assim, quando a gente se casa, quando a gente, né, forma um casal. E quando chega um filho, né, quando vocês estiverem lá com o filho de vocês no braço, eu digo que neste momento se forma uma família. Né? Então, uma amiga me disse isso no dia que eu estava na maternidade, né, eu sou mãe da Isabela tem 4 anos, e no primeiro dia que eu estava na maternidade, essa minha amiga foi me visitar, ela falou assim, agora vocês formam uma família. E é verdade, né? Porque antes, né, a gente era solteiro, aí depois casou, se juntou, ficou junto, é um casal. Então, essa transformação, né, eu fiz uma brincadeira aqui também, essa transformação, essa aventura, né, que a gente vive, então é uma transformação. Então, olhando para tudo isso que agora a gente passa a ser, né, daqui a algumas semanas, né, a gente passa a ser uma família, né? Quais são as questões, quais são os dilemas que vocês sentem neste momento pensando como pai, como mãe, como família? Né? Gostaria de ouvir um pouquinho vocês, quem está aqui presencial, quem está no Webex também. Quais são? Vamos lá, Reinaldo. Eu acho que o dilema de nós, acho que um pouco de cada, né? É trazer ao mundo uma criança, particularmente no que a gente vive hoje, né? É bem desafiador, assim. Eu acho que as questões que passam é qual a melhor educação, como tratar, o que fazer. De fato, assim, o pai principalmente, acho que ele pode dividir comigo. A gente vai sentir mais propriamente quando tiver lá, no meu caso, ter lá em mãos, né? Mas eu acho que os dilemas são como preparar para o futuro, como ter uma gravidez plena, saudável, né? E é isso que eu acho que passa um pouco nas nossas cabeças, né? Carreira passa também bastante, eu acho que para a mulher é complicado, para o homem também não deixa de ser um pouquinho, né? Porque, de fato, são alguns meses afastados, né? E muda completamente a rotina de uma família. Então, a dedicação que a gente tinha anteriormente passa a ser foco exclusivo para uma criança, né? E é uma coisa que a gente desejou muito, né? Torceu muito. Então, isso é parte dos dilemas que nós vivemos, né? Acho que todo casal de primeira viagem, ou quem não é de primeira viagem também, não vai se alterar um pouco nesse sentido, né? Não sei se alguém diverge de alguma coisa ou se pensa um pouquinho diferente, mas basicamente acho que é tudo isso que eu comentei. Obrigada. Só fala, por gentileza, para quem está no Webex te ouvir, Verusca. Então, nesse momento de transição também, agora com a aquisição, né, do sítio aí com Itaú, eu acho que é uma questão que preocupa bastante, né? A volta, como é que vai ser, o que vai acontecer, questão de carreira também, né? Então, são duas coisas que meu coração, assim, fica um pouquinho apertado, né? Para saber o que pode acontecer daqui para frente. Perfeito, obrigada. Gostariam de comentar sobre os dilemas? Comungam os dilemas? Thaís, você gostaria de comentar alguma coisa dos seus dilemas como mãe, das suas questões como mãe? Tem vários, mas acho que voltar ao trabalho é uma delas. Tipo, será que eu vou querer deixar com alguém? Será que eu vou ter coragem de deixar numa escolinha? Será que eu vou ter alguém para me ajudar? Enfim, várias dúvidas sobre a hora de eu voltar, principalmente. Perfeito, obrigada. Que bom que a gente vai falar um pouquinho disso,
né, um olhar de carreira, um olhar do dilema, como que eu vou fazer para deixar, como que eu vou fazer para cuidar, como que eu vou fazer para educar, né, nesse mundo que a gente vive hoje. Eu acredito que a gente vai conseguir ter um olhar não tão profundo, né, porque senão a gente ficaria aqui a noite toda, né, nesse bate-papo, mas a gente vai vou compartilhar algumas experiências com vocês do que eu vivi, né, do que eu vivo hoje, né, também olhando aí numa questão profissional, mas principalmente num olhar de mãe, né, num olhar de família também. E ótimo. Então, vamos seguir. Que às vezes demora um pouquinho. Né, então, acho que foi o Reinaldo que comentou algumas coisas, né, que nós passamos, né, então quando a gente olha aí, né, nessa fase, não são só as questões dos dilemas, né, mas tem uma transformação que começa a acontecer, acho que desde a descoberta, né, então tem a descoberta que é planejada, né, ou não, mas quando a gente descobre isso, assim, a emoção de descobrir, né, acredito, eu vivi isso, né, quando você vai fazer lá os primeiros ultrassons, né, e você vê e escuta aquele coraçãozinho batendo num ritmo mega acelerado lá dentro, assim, só de eu lembrar, né, assim, do meu ultrassom, assim, aquela emoção, eu falei assim, tem uma vida aqui dentro, né, e a partir dessa vida que tem aqui dentro, né, a emoção toma conta e fala assim, agora tem, né, um novo mundo. E aí todas, né, as outras fases que a gente passa, principalmente no olhar de mulher, mas às vezes os homens também passam por algumas coisas, mudança no corpo, né, às vezes tem alguns, né, pais que têm a transformação do corpo, né, o meu marido, ele quase que, né, ficou com a barriga do tamanho da minha. Só a dele não voltou ainda, a minha voltou um pouquinho. Né, esse turbilhão de pensamentos, de dúvidas, né, como você trouxe, Reinaldo, como que eu vou educar, como que eu vou conseguir fazer isso, será que eu vou conseguir dar conta? Né, acho que são muitas coisas. E a gente se preocupa tanto, assim, compartilhando um pouco do que eu vivi, eu achava que eu não ia ter, eu não ia saber cuidar, porque também, né, mãe de primeira, pai de primeira viagem, mas quando aquele ser está ali, parece que vem algo, nem sei de onde, mas nasce uma mãe, nasce um pai também junto com essa criança que vem, né? As dúvidas, né, se eu vou conseguir conciliar, né, também aí a questão de ser mãe, de ser pai, carreira, de ser eu mesma, né, uma outra situação que eu vivi, e eu sempre compartilho, né, assim, com as minhas colegas, as pessoas que convivem mais comigo, uma coisa que muda, que a gente deixa de ser a Elaine, né, eu até brinquei com ela e falei assim, agora você é a mãe da Alice, né, você perde quase que a sua identidade quando nasce, e isso para mim foi, quando a Isabela, minha filha, nasceu, foi uma questão assim, que nos primeiros meses eu fiquei perdida, porque eu falava assim, cadê a Elaine? Eu só era a mãe da Isabela. Então, a gente tem que ter um olhar para nós como indivíduos, para como casal também, que isso é super importante, e para a nossa vida, né? Então, são muitos os papéis que a gente tem na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí com nós mesmos. E aí, quando a gente está falando, né, de algumas prioridades que a gente tem que ter nessa fase aí da gestação, né, quem está um pouquinho como a Verusca, aí com 17 semanas, com 22 semanas, né, no início, né, conversar muito com o médico, então, assim, porque todo mundo tem uma dica, todo mundo tem algo para contar para a gente, cada um viveu de um jeito. E aí eu cheguei um dia para o meu marido e disse assim, olha, eu só vou ouvir a minha médica, porque assim, você tem, né, a mãe, a sogra, a tia, a cunhada, a irmã, o blog, o livro.
Aí eu falei assim, eu tô entrando em parafuso. Aí conversei com meu marido, eu falei assim, olha, a gente vai ouvir a nossa médica, né, a minha médica, e ver o que ela diz. E depois, até que a Isabela nasceu, a gente seguiu também isso assim, bom, vamos ouvir a nossa pediatra, a pediatra dela, para ver o que diz. Então, assim, ouçam bastante, compartilhem bastante, mas para a gente não ficar tão perdido, uma dica que eu dou para vocês, assim, que me ajudou, assim, bom, quem eu vou ouvir, né? Quem vai ajudar, porque senão a gente fica assim, cada um conta de um jeito, cada um conta uma experiência. Então, a gente tem que filtrar, às vezes, algumas coisas, né? Ter uma atitude positiva e otimista, né? Um cuidado, como você trouxe, né, Reinaldo, com essa fase da gestação, que tem essas mudanças também. Organizar as finanças, porque a gente já fica assim, será que eu vou dar conta de pacote de fralda caro? Né? Vocês já devem ter começado a pesquisar preço. Aí eu vou deixar com alguém, né? Quanto custa, né? Ou alguém, ou a escola, ou a babá, se eu for deixar mesmo que seja com alguém da família, tem um custo envolvido. E aí, assim, essa organização financeira, né, assim, bom, vamos sentar aqui, vamos fazer quanto custa, quanto que nós custamos, acho que isso também ajuda bastante. A conta talvez não feche, a minha não fechou, né, não fechou, mas dá certo. Mas dá certo, né? Alguns hábitos, né, a gente tem que ressignificar alguns hábitos que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa que adoro Coca-Cola, né? E aí, assim, eu tomava Coca-Cola, que eu amava Coca-Cola, e a médica falou assim, ó, diminui um pouco, que pode não te fazer bem, por isso, isso, isso. E são dos hábitos mais simples, às vezes, né, dos hábitos que a gente tem de cuidar, né, da nossa saúde, cuidar de nós mesmos, a gente tem que ressignificar algumas coisas. E, se possível, né, praticar alguma coisa que seja bom para vocês, alguma atividade. Não precisa ser atividade física, mas algo que vocês se conectem com vocês mesmos. E se puderem fazer algo de uma atividade que seja gostosa e prazerosa para o casal, né, que vai fazer bem principalmente, né, para vocês como casal, mas que vai ter um reflexo no bebê, também já é algo bem gostoso de fazer, né? Então, alguma atividade junto, que seja um passeio. Eu lembro que na época eu não podia fazer atividade física, então o que eu fazia? Eu ia, assim, pelo menos a cada 15 dias nós íamos ao parque. Eu comecei a descobrir parques, né, aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, que eu nem sabia que existiam, né? Então, eu lembro que um dos parques que eu mais achei o máximo de descobrir foi o Parque Burle Marx, que é ali perto da entrada do Morumbi. É um lugar delicioso que eu e meu marido, a gente se conectava àquele momento de paz. Então, busquem fazer coisas prazerosas juntos. Se não for possível, né, eu sou o pai, eu sou a mãe, mas façam coisas que tragam um bem-estar para vocês. Isso é bem importante nessa fase da gestação. E aí, para quem está retornando, né, a gente não, como as pessoas não se manifestaram, né, um pensamento que a gente tem, né, que talvez vocês vão ter daqui a alguns meses, né, será que o meu filho vai ficar bem? Será que, né, a Alice, o Isaac, a Clara, a Ana Clara, né, o Murilo, como que eles vão ficar quando eu tiver que voltar a trabalhar? Tranquilos, eles sobrevivem. Melhor do que a gente, viu, Luciana? Muito melhor do que nós, né? E a gente fica, eu digo para vocês que às vezes a gente sofre antes da hora, né? Então, uma outra dica que eu puder dar para vocês, né? Thaís também que está aí, viva o momento, né? Acho que o mais importante, assim, viva esse momento. Nós temos o hábito, acho que como brasileiros, né? Somos mais ansiosos, o que está por vir? Mas curta o momento, curta esse momento que você está e seja presente. Isso vai ajudar bastante também, acho que nessa conexão com o bebê, né? Então, para quem estiver aí pensando, né, no retorno, já tenham esse olhar, né? E aí, algumas outras dúvidas e dilemas que nós temos, né, principalmente
quando a gente está pensando, né, eu estar próximo aí da volta, mas só para ficar aí no radar de vocês, né? Será que eu vou conseguir ter o mesmo ritmo de trabalho quando eu voltar? Né? Será que eu vou ter o meu espaço físico? Né? Será que, né, até pensando nessa mudança que a gente está tendo de empresa, né? Onde será que eu vou trabalhar? Né? Será que eu vou, né, vou estar aqui, vou estar lá? Minha área vai ter alguma mudança? Né? Então, pensando em nós, né? Será que meu filho ou minha filha vai sentir minha falta? Né? E será que eu vou dar conta dessa nova rotina? Né? Será que a gente vai dar conta? E se eu puder dizer para vocês, vivi todos esses dilemas e outros tantos que vocês compartilharam aqui, quando a gente está presente, quando a gente quer algo e a gente consegue. Então, assim, tudo que tiver que acontecer de melhor para nós, né, de melhor para o nosso filho, para a nossa família, vai acontecer. Vivam o presente, vivam o momento, que isso já é um bom começo, né? O ritmo, talvez no começo a gente tenha o mesmo ritmo, talvez não. Talvez não. Eu lembro que quando eu voltei da minha licença maternidade, eu também fiquei 6 meses de licença, mais um mês de férias, então são 7 meses. Então, assim, é mais que meio ano. E eu, antes de sair da licença, foi um ano que eu entreguei bastante. E eu estava, assim, né, ansiosa para voltar a trabalhar as minhas atividades. E nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu não concatenava, né, o que eu precisava fazer com o meu pensamento, com a minha ação. E aquilo começou a me dar uma angústia, né? Falei assim, gente, mas eu tinha um pensamento, né, um processamento interno tão rápido. E aí eu fui conversar com a minha médica, né? Falei assim, doutora, o que está acontecendo? Ela falou assim, Elaine, é normal isso, porque até os nossos hormônios, né, entrarem num novo ciclo, isso demora mesmo, né? Tem mulheres, às vezes, que demoram mais tempo e tem outras que demoram menos tempo, né? Às vezes, questão de dias que já voltam, né? Eu conheço, né, e vocês, não sei se vocês já viram, né, leram em blogs, né? Tem mães que, às vezes, nem ficam o período da licença maternidade todo, com 1 mês, 2 meses, já estão voltando, né? E aí é a questão fisiológica e hormonal de cada um, né? E a nova rotina? Será que a gente dá conta? Já pararam para se questionar? Ou nem pensaram nisso ainda? Como que é a nova rotina quando tiver, né? Um passo de cada vez, né? Então, vamos deixar mais para frente, né? Vamos falar mais do hoje, né? Vamos falar mais dessa presença aqui que nós temos. Só aqui para passar. Então, pensando nessa volta, né, acho que um ponto importante para a gente pensar, né, e não precisem se preocupar com isso agora, mas assim, deixem anotado mais para frente, né, quando chegar num período da licença, né, curtam bastante os filhos, mas num determinado período da licença, o que é importante também a gente olhar para que essa volta seja tranquila. Precisa pensar numa rede bem estruturada, né? O que é essa rede bem estruturada? É pensar que, assim, está todo mundo conectado, né? O que a gente falou, a gente está como família, está conectado, né? Mas, assim, essa rede que vai dar apoio para nós, o quanto que ela está conectada. Então, eu tenho que pensar nessa conexão do casal, eu tenho que pensar, talvez, né? Se vai ficar com a escola, se vai para a creche, se vai ficar com os avós, se vai ficar com babá, questão de logística. Então, é um olhar que é importante tudo estar conectado com os horários. E eu me lembro que eu entrava bem cedo, então quem levava a Isabela para a escola era meu marido. E aí ele tinha um horário um pouco mais flexível que o meu, né? Porque ele tinha um trabalho externo, ele trabalhava na rua. Então, assim, nas primeiras semanas, o que eu fazia? Eu deixava a Isabela, ela já dormia com a roupinha que ela ia para a escola, né? Então, de manhã ele só tinha que trocar a fralda.
Mas, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, quando ele chegava para trabalhar, ele dizia que ele já estava suado, com a camisa para fora e toda amassada. Então, ele começou a mudar um pouco a rotina dele, né? Ele falou assim, bom, então, primeiro eu levo um pouco mais cedo para a escola e quando eu volto, aí eu tomo banho, me troco, aí pelo menos eu saio um pouco mais organizado, porque ele estava chegando todo amassado com a camisa para fora, que ele começou a se olhar, assim, um dia ele falou que se olhou nisso, ele falou, nossa, que loucura é essa, né? Então, a gente precisa cuidar dessa logística também. É bem interessante. E é falando de vida e carreira, né? Que é o nosso segundo tópico aqui. Então, eu queria fazer algumas perguntas para vocês, né? Para a gente aproveitar aqui. Vocês entendem, né? Falando de carreira, com essa chegada do bebê, que é possível conciliar carreira, maternidade, paternidade? É possível conciliar, na verdade? Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Eu acho que sim. Por quais razões, Luciana? É Luciana, né? Eu acho que a gente, não tendo bebê, a gente consegue fazer infinitas coisas. A gente faz faculdade, faz cursinho, dá aula, tem gente que dá aula, trabalha. E eu acho que com a chegada do bebê, se a gente organizar os nossos horários, como você disse, uma questão de logística, é possível sim conciliar carreira e a maternidade. Talvez no começo seja bastante complicado. A dedicação exclusiva, pensamento exclusivo no trabalho, mas acho que a longo prazo consegue sim. Obrigada. Vocês? Verusca, Reinaldo? Eu acho que sim. Pelo menos eu penso assim, ela também acho que está pensando. Eu falo eu como pai, né? Paternidade. O que eu vejo um filho? Eu acho que é um motivador a mais que eu vou ter em busca de um sucesso. É claro que assim, eu como ela, vai ter uma série de dificuldades de conciliação. A gente não vai poder fazer horários estendidos extremos, assim, porque a gente tem uma criança. Mas eu acho que ela vai trazer mais foco. Eu acho, assim, eu estou vendo de um lado positivo. Posso estar sendo extremamente imaginário da minha parte, né? É difícil, mas eu acho que é possível sim conciliar e ter sucesso na carreira. Acho que se não todas as pessoas que tivessem sucesso não teriam gerado filhos, né? E eu acho que para a mãe tem uma dificuldade adicional, pesa um pouco na carreira, mas eu acho que de alguma forma o banco, ele, pelo menos que eu vejo ela, é uma intensidade muito grande, mas é num período X horário até Y horário. Então, se adequando adequadamente, acho que é possível sim. Várias mulheres hoje ocupam posições sem abandonar a família e, enfim, tendo filhos ou não. Principalmente tendo filhos, eu acho que é um estimulador. Eu acho que, na minha visão, sim. Obrigada. Quer falar? Eu acho que sim, que dá para ter uma carreira, mas a carreira ela fica modificada, que nem eu e o Bruno, a gente tinha um planejamento de carreira antes da Alice e agora a gente já começou a pensar de uma outra forma, que nem os dois iam começar pós-graduação, agora vamos fazer por partes, porque a gente tem que pensar primeiro nela e também não abandonar a carreira, tentar administrar as duas partes juntos. Então, a gente está trabalhando para, de uma forma, os dois conseguir crescer e os dois conseguir dar a atenção necessária e o que a gente puder fazer por elas. Ótimo, obrigada. Thaís, gostaria de comentar? Eu acho que sim também, mas as prioridades mudam. Às vezes quando você não tem filho, você tem algumas prioridades e depois que você tem, você passa a pensar de outra forma e às vezes o que você queria para você 10 anos atrás não é o que você quer hoje, mas eu acho que sim. Ótimo, obrigada. Além da Thaís, alguém mais gostaria de comentar? Ok. E aí tem uma última pergunta, já comentaram até a segunda, né?
que é uma coisa importante, né? A gente, né, o Reinaldo comentou isso, né? Tem que rever algumas coisas, né? A gente se dedica mais horas, né? Quando a gente, né, não só para a carreira na empresa, mas para fazer outras atividades, né? E a gente pede ajuda. A gente costuma pedir ajuda? Vocês costumam pedir ajuda? No âmbito geral? Não? Né? Tem algumas respostas aqui que não. Reinaldo, Verusca, também não. Também não, né? A gente sempre acha que é unipresente e unipotente. Queria dizer para vocês que depois da chegada de um filho, a gente vai precisar aprender a pedir ajuda. Não só na questão profissional, né, mas principalmente na questão na nossa vida pessoal, porque a gente foi criado, né, e assim, a gente vem de uma criação, de uma geração, olhando aí vocês, mais ou menos década de 80, mais ou menos, de 70, a gente vem de uma geração onde a gente foi treinado, digamos assim, para a gente se vira sozinha, né? E a gente não foi treinado, né? A gente vem de uma crença que a gente não pode levantar a mão e pedir ajuda ou dizer que não entendeu. E aí, uma outra dica que eu queria dar para vocês, né? Assim, peçam ajuda, né? Levantem a mão e quem pode me ajudar? Então, para mim, isso foi libertador, depois que disseram que eu podia pedir ajuda, que eu podia perguntar. E aí, quando a Isabela nasceu, nos primeiros dias eu tinha pânico de dar banho na Isabela, né? Então, eu tinha pânico. Chegava a hora do banho, era uma... E agora? Eu suava, fria, já ficava assim horas antes, ficava esperando o meu marido chegar. E aí um dia minha cunhada falou assim, posso ir aí te ajudar? Meu marido comentou, né, com a irmã dele, posso ir aí te ajudar? Eu, não, imagina, não precisa. Dou conta, né, Mulher Maravilha. E aí ela, não, mas eu vou aí visitar vocês e tal. Ela deu um jeitinho e foi. E aí ela me ensinou a dar banho na Isabela, né. E aí aquele dia para mim, assim, foi um alívio. Eu falei assim, obrigada, Silvana. Poxa vida, né? Ela falou assim, pede ajuda. Pede ajuda. Falei, mas não queria atrapalhar. A gente aqui lá, não quero atrapalhar, né? Acho que não só eu quero atrapalhar, mas inconscientemente, internamente, assim, vai que o outro acha que eu não sou competente, né? Que eu não dou conta. Gente, não tem isso, né? Então, assim, peçam ajuda, né? Assim, acho que principalmente as mulheres quando estão gestantes, a gente se sente até, né? Chega, já vê a barriga, já o mundo se abre pra gente, né? Vem uma... Não, senta aqui, por favor, aproveitem, né? Aproveitem que passa. Aproveitem que passa, né? E aí trazendo, né, uma pesquisa, só um minutinho, Reinaldo, pode falar. Desculpa interromper. Imagina. É só um step anterior, é que eu vi que você colocou um mapa da estratégia para quando a criança nascesse, ter escola, pediatra e tudo mais. Deixa eu voltar aqui, só um instante. Eu não sei se faz parte do conceito de hoje, mas eu tenho uma curiosidade. E eu não sei, assim, eu queria escutar uma opinião. Por favor. Assim, eu sei que é uma decisão de cada casal e não existe uma verdade universal. Mas, por exemplo, qual que seria o mais adequado, assim, em termos... Não sei se pode passar esse tipo de informação. Lógico. Mas, assim, a criança ser educada numa escola logo após a licença, fim da licença maternidade, ou está com uma babá ou com os avós, alguma coisa. Existe um caminho, alguma coisa nesse sentido ou não? Cada um é cada um. E, enfim, é uma dúvida que eu tenho, sabe? Se é a rapidez de colocá-la numa escola para se adequar e estar em relacionamento com as crianças, ou se seria o melhor caminho preservá-la com os avós ou com uma babá, alguma coisa nesse sentido. É uma dúvida interna que eu tenho. Ela já é mais decidida que eu, né? Isso é normal. Mas, assim, eu não sei se existe um caminho estabelecido.
Não sei também se isso faz parte do mérito do que vocês estão discutindo. Sim, faz. Mas é uma curiosidade que eu tenho. Qual seria o melhor caminho, se é que existe, né? Tá. Então, vou aguardar um pouquinho ali só para a gente fechar, né, o outro tema. Vou voltar aqui para ajudar. Reinaldo, seja bem-vindo. Eu sou Elaine, você é o Bruno. Já contaram de você aqui. Não tem certo e não tem errado, né? Você falou uma coisa assim, é uma decisão do casal, né? Única e exclusivamente do casal. Óbvio que a gente tem que avaliar diversos fatores. Vou passar a minha experiência e a minha crença. Quando eu e o Sérgio, né, nós estávamos, né, a Isabela já tinha nascido, a gente começou a se questionar o que era melhor para o bebê, para a Isabela. Se era ficar em casa com alguém, se era levar, né, para a família, então ia ficar longe. Então tem que ser analisado vários fatores. O que é bom para o casal, assim, confortável para o casal. Pensando no aspecto, pensando não, né, trazendo a minha experiência e o que eu fui atrás para entender o que era viável, não só a questão de logística, né, e confortável para nós, mas o que era bom para o bebê. E aí eu fui estudar um pouco sobre uma dica que eu deixo para vocês sobre os setênios. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um estudo através da antroposofia que estuda sobre os setênios. Se vocês derem lá no Grande Oráculo, né, conhece o Grande Oráculo? Google, setênios. O que eles explicam lá? Que nós, seres humanos, temos grandes transformações de 7 em 7 anos. Né? Então, lá ele explica quais são essas transformações. Falando do primeiro setênio, que é da criança. E foi aí que nós tomamos a decisão e o porquê dessa decisão. O que a criança precisa? O que o bebê precisa? Ele precisa de aconchego, ele precisa de cuidados, ele precisa se sentir amado. Com um mês, com uma semana, com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos, até os seus 6, 7 anos, ele precisa não ser criado numa bolha, mas ele precisa de saber que ele está sendo cuidado, que ele está sendo amado, que ele está sendo protegido, para não gerar os medos que às vezes nós adultos crescemos com isso. Então, Reinaldo, a escolha que vocês tiverem, né, e os outros casais, a Thaís, que seja com alguém para cuidar em casa, com uma babá, que seja com a família, que seja numa escola, a dica que eu dou para vocês, que foi o caminho que eu fiz, que neste lugar, as pessoas que irão cuidar do filho de vocês, para vocês poderem trabalhar tranquilo e eles estarem bem, que seja um lugar que vá oferecer isso a eles, que sejam pessoas que possam oferecer isso a eles. Amor, aconchego, proteção, que é isso que eles precisam, né? Então, eles não precisam ser expostos né, às vezes a gente quer, eu me pego às vezes fazendo isso, eu quero explicar algo, né, eu me pego contando a hipotenusa de sei lá das contas para a Isabela, tem 4 anos, ela não vai entender, eles não têm um cognitivo formado para isso, né, então eles têm o quê? O sentimento, então a escolha que vocês tiverem que seja uma escolha que traga isso para eles e que seja confortável para vocês. Não sei se respondeu a sua pergunta. E aí, falando qual foi a nossa escolha, né? Nós escolhemos por uma escola, um berçário, próximo de casa, né? Assim que a logística era fácil e era um lugar onde, assim, essa parte do berçário, a parte do maternal, até o jardim, que é onde minha filha está, são lugares que é uma escola que representa, é uma réplica da casa dela. Né? Então, porque ela precisa ter esse aconchego. Então, foi essa a nossa escolha. Respondeu? Eu acho que sim. É que a gente fica realmente em dúvida. Tem parte das pessoas que preservam bastante a criança, mas a gente percebe também que as crianças dentro de escolas ou berçários, ela começa a criar vínculos de relação
e até um certo desenvolvimento diferenciado daquelas que ficam relativamente protegidas. E assim, eu não sei se tenho certo ou tenho errado. Então a gente quer achar o caminho mais fácil, digamos assim. Mas não dá para dizer se é sim ou se é não. Acho que assim, tenho certeza que o caminho que vocês escolherem como pais vai ser o melhor caminho, porque foi algo decidido com o coração de vocês, né? Assim, com o coração, com a razão também, né? Porque tem essa parte racional, que o que vocês escolherem foi o melhor para eles. Né? Acho que não começou da escolha de vocês quererem que esse ser venha ao mundo. Né? Então, a escolha que vocês vão ter daqui para frente vão ser as melhores escolhas. Óbvio, né, que às vezes a gente vai falar, putz, pisei na bola, né? E é normal, porque nós somos seres humanos passíveis de erros. E que bom que a gente pode errar e para depois acertar. Tá bom? Mas escolham o que for bom para vocês. Isso vai com certeza refletir no filho, né, nesse ser humano que vai se desenvolver e vai crescer e vai tornar um adulto, né? Mas cuidem desse, preciso colocar meu filho já na escola, que está na tecnologia, que está no bilíngue. Acho que é a decisão de cada um, né? O que conversa com as crenças de vocês como casal. Acho que isso é o melhor. O que conversam, né, com as crenças de vocês como casal vai ser a melhor escolha. Bom? Obrigada aí pela pergunta, que foi bem... E fiquem à vontade de trazer outras questões, né? Então, quando a gente está falando, né, de conciliar tudo isso, dos nossos acertos, dos nossos erros, dos nossos dilemas, vou dar conta, não vou dar conta... Então, nós acreditamos, né, e nós vamos buscar também que, assim, que é possível conciliar, como você trouxe, né, Luciana, antes, né, eu era dono de mim mesmo, agora a gente tem que tomar conta da galera, né, então tem que olhar para várias coisas, né, que o que a gente tem que olhar é o quanto a gente se coloca à disposição nessa flexibilidade, né, a gente consegue, né, assim... Não esperem que a gente vai ser o super-herói, né? Que a gente vai ser vou usar, né, algo do meu tempo, né? Não sei se vocês conhecem, a gente vai ser a Mulher Maravilha, ou a gente vai ser o super-homem. Né? Acho que a gente, às vezes, tem essa pretensão de querer ser o super-herói, por isso que a gente não pergunta, né? Então, a gente não vai ser... Talvez ali a Mulher Maravilha e o super-homem, não vai ser o super-herói, mas a gente vai ser um pai, uma mãe, e somos humanos. Então, como eu disse, nós somos passíveis de erro. A gente tem que, às vezes, se permitir que talvez a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo com o mundo, aprendendo com eles, né? E aquilo que eu disse para vocês, né? Pedir ajuda é essencial, né? Então, assim... Não tenham medo de pedir ajuda. Hoje em dia a gente vive, eu falo que às vezes a gente vive mais no medo do que na luz, né? Fiquem na luz, peçam ajuda, digam que não saibam, né? Pensando até no lado profissional, às vezes, né, a gente quer dar conta de tudo. Putz, eu dei conta de tudo, eu estou ali, né, presente, putz, mas às vezes a gente vai passar mal, tem um dia que talvez a gente não vai estar tão disposta. Eu estava bem parecida com você no final da minha gestação, sapato já não cabia, era verão, eu ia trabalhar de rasteirinha, com aquele barrigão, né, e os pés inchados. E um dia meu gestor falou assim para mim, Elaine, pelo amor de Deus, por que você não ficou em casa, criatura? Não, mas Ricardo, eu quero trabalhar, eu quero vir. Ele falou assim, precisa. Então, às vezes a gente se coloca, né, até a nossa condição física num extremo, a gente tem que olhar, né, tem que pedir ajuda. Ele falou assim, por que você não me pediu ajuda? Por que você não me ligou, não fez isso? Aí eu, não queria te atrapalhar, né, chefe? Ele, poxa, Elaine. Então, assim, às vezes a gente tem que se cuidar e se respeitar dentro das limitações também, né? A gente tem cuidado, às vezes, também para não abusar, né? Mas ouvindo vocês aqui, eu acredito que, né, assim, acho que essa consciência a gente tem aqui, né? E aí, falando nesses papéis, né, que nós temos, profissional, pessoal, se a gente puder olhar os nossos papéis da vida como um todo, né?
antes de sermos pais, antes de sermos mães, quais são os outros papéis que vocês têm como indivíduo, que vocês têm no mundo? Quais são esses papéis? Quem gostaria de falar alguns deles? Bruno, que chegou agora, né, tá mais timidozinho, a gente está fazendo mais um bate-papo aqui, tá, Bruno? Quais são esses papéis que vocês têm como indivíduos no mundo? Tem bastante pão de queijo lá pra gente. Eu acho que papéis que nós temos aqui às vezes ser pai ou mãe, nós somos filhos, né? Uhum. Não sei se essa era só essa palavra, mas somos filhos profissionais, nos relacionamos com outras pessoas, basicamente isso. Uhum. Thaís, gostaria de completar alguma coisa que você está mais quietinha aí? Que papéis que você tinha antes aí de ser mãe? A gente é esposa, a gente tem nossas atividades do dia a dia, do trabalho, enfim, tudo isso. Perfeito. Então, vocês falaram papel de filho, papel de esposa, papel profissional, temos papel... Pessoal, por favor, deixe no mute. E aí a gente tem papel de homem, tem papel de mulher, tem papel de amiga, tem papel de amigo. São muitos papéis que a gente tem, que a Luciana comentou, né, de dar aulas, né, assim, quem faz alguma outra atividade, então a gente tem vários papéis. E nesse momento, né, quando nasce uma mãe, nasce um pai e vão nascer os nossos filhos, né, um olhar que a gente precisa ter, que cuidados que a gente tem com nós mesmos e quais são as prioridades que a gente quer ter. Como eu disse, a gente não é super-herói, então a gente não vai conseguir ser 100% em todos os papéis, de mãe, de pai, de filho, de amigo, de esposa, de esposo, de alguma outra coisa que a gente faça. E a gente, como ser humano, como indivíduo, a gente se cobra que a gente tem que ser 100% e perfeito em tudo. A partir do momento que esse ser entrar na nossa vida, entrar na vida de vocês, a gente vai ter que escolher qual desses papéis a gente vai querer ser 100%. E aí os outros papéis, é complicado, né, Luciana? Li a sua mente, é complicado. Porque se a gente quiser ser 100%, como mãe, como pai, como profissional, como filho, como esposa, como amiga, a gente vai enlouquecer. E aí eu estou trazendo isso para vocês, porque quando eu estava grávida da Isabela, a minha mãe, ela estava com uma doença, né, que ela tem Alzheimer, e aí eu fiquei na dúvida, assim, como que eu vou fazer para cuidar de mim, cuidar da Isabela, da minha família, da minha profissão, da minha mãe. E aí a médica da minha mãe, ela trouxe exatamente isso para mim. Eu falei assim, Elaine, queria te contar uma coisa. Você vai ter que escolher qual papel você vai querer ser 100%. Nos outros, você vai ser 90%. No outro, talvez você vai ser 80%. No outro, talvez você vai ser 70%. Porque se você quiser ser 100% em todos, você não vai dar conta. Então, é uma outra dica que eu deixo para vocês, né? Se perguntem, né, qual é o papel que vocês querem ser 100%. Né? E nos outros vocês também vão fazer, talvez não com a excelência que vocês sempre fizeram. Né? E não se culpem por isso, porque são escolhas. Né? E eu acredito também que quando um filho vem, né, na nossa vida, ele entra na nossa vida, são para ressignificar algumas coisas, alguns comportamentos, alguns valores. Né? Então, são escolhas, como você trouxe, né? Talvez nós dois não vamos conseguir fazer pós-graduação, mas talvez a gente só precise adiar um pouco. Né? Não vou conseguir agora, mas
fica ali. Então, são essas escolhas que a gente precisa, né, ter consciência e começar a fazer. Faz sentido isso para vocês, gente? Bastante? Não é fácil, mas é possível. Vou passar aqui o próximo. Né, porque agora os papéis são múltiplos, né? Então, como eu disse para vocês, nós não vamos conseguir ser super-heróis em todos esses papéis, né? E aí, uma outra coisa que também quando um filho chega, né, que a gente fica de cabelo em pé, às vezes também, porque quando começa o desenvolvimento deles também, para onde eu vou, de que jeito que eu faço. E aí, ninguém disse que ia ser fácil educar, né? O Reinaldo, acho que começou no início da nossa conversa, você trouxe assim, que um dos dilemas que é a educação, né? E como que a gente vai educar os nossos filhos, né? Não vai ser fácil. Eu comentei, acho que talvez vocês ainda não estavam aqui, né? O Bruno também não, porque os nossos filhos, né, eles já nasceram numa era digital. Nós fomos educados e nascemos numa era analógica. Então, eu digo que a gente é um imigrante digital. Tem coisas ainda que eu tenho dúvida, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Eles não. Eles já vão vir de verdade com um chip digital, né? Então, eles... e aí a gente fala, como isso, né? Como que essa criatura já, né, tão pequenininho, já tem o dedinho lá que faz as coisas diferentes. Então, a nossa forma de educar, a gente talvez vai precisar ler bastante, trocar bastante, conversar bastante, entender esse novo chip que está tendo, porque nós, os nossos pais, né, quem educou a gente, tios, avós, escola, nós somos educados de uma outra forma. E qual é o padrão do ser humano? A gente só repete aquilo que a gente aprendeu. Se a gente repetir com eles, né, do jeito que a gente aprendeu, muitas coisas vão dar certo, principalmente pensando em valores, em base familiar. Mas talvez a forma de educar eles não vai ser tão simples, né, porque eles já nascem num novo contexto. Tem pessoas, né, tem estudiosos aí que estão trazendo que nós nem estamos mais na era digital, nós já estamos na era pós-digital. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado e saber que não vai ser fácil, né? Então, isso é um olhar que a gente tem que ter aí para esses seres que estão chegando, né? E aí uma outra coisa que eu comentei com vocês, né, que os nossos ritmos, as nossas formas, elas mudam, né, um pouco. E o porquê que acontece isso, né? Principalmente aqui com nós mulheres, né? Que o cérebro da mulher, ela reduz 7% durante a gravidez. Isso é um estudo. Então, não é que a gente fique mais lenta, não é que a gente fique mais burra. A sensação, às vezes, é essa, mas não. Todos os hormônios, tudo que aconteceu para a gente foi para o desenvolvimento. Então, ele, de verdade, ele reduz 7%, né? E 6 meses após o parto, ele volta do tamanho normal. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, às vezes um pouquinho menos, né? Então, essas conexões, as sinapses que acontecem realmente, né, a parte do cognitivo, né, ela tem a ver com a nossa capacidade de se desenvolver, de educar os nossos filhos e se conectar com tudo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, a gente está falando que a gente tem, né, menos desempenho nesses testes cognitivos, mas a gente tem coisas que a gente desenvolve que é muito bom, muito importante para nós mulheres. A gente tem uma capacidade sensorial e uma tolerância, né, uma paciência maior para as coisas. Então, quem não é paciente, tenho certeza que vocês serão mais pacientes. Isso depois do parto. Thaís, a Luciana trouxe aqui depois do parto, né? Não sei se você está vivendo isso, porque durante o parto, às vezes, vocês não têm vontade de falar assim, vai dormir na sala? Não tem, acontece com vocês também? Porque a gente fica também com os hormônios, né, todos mexidos. Está indo dormir na sala? Ainda não, né? Mas a gente passa a ser mais tolerante
e a gente desenvolve outras capacidades, né? E o que acontece no nosso desempenho profissional, né? Então, por que é bom isso? Então, é uma pesquisa que nós trouxemos aqui da revista Crescer, né, que traz as seguintes informações, né? Que 62% das mães têm a capacidade de executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, além da gente ser mais paciente, essa cognição que volta ao normal, a gente consegue desempenhar várias tarefas. A gente vai fazer uma coisa, já está pensando em outra, que está pensando em outra, que está pensando em outra. A mulher naturalmente já tem isso. Depois da gestação, depois do parto, isso fica mais forte, né? A gestão mais organizada do tempo, né? Então, quem já é organizada fica mais organizada ainda. Quem não é organizada vai precisar se organizar de alguma forma, porque são várias coisas que a gente vai ter que cuidar, mas a gente consegue administrar melhor. 34% das mães, né, aumentam nas relações cordiais com os colegas, né? Então, por conta dessa tolerância, dessa paciência, então dizem que as mulheres elas conseguem conviver melhor no ambiente de trabalho, e mulheres com filhos, né, trabalham melhor em equipes do que os que ainda não são. Você consegue compartilhar melhor. Então, esse estudo que trouxeram, né, foi uma pesquisa realizada pela Microsoft em mais de 2.000 funcionários, né, nos Estados Unidos. Então, eles fizeram essa pesquisa e trouxeram. Então, assim, ou seja, a gente só melhora. A gente já é bom, dá beijinho no ombro, a gente só fica melhor depois que é mãe, né? Então, algumas informações aqui para vocês. E aí, entrando na questão de carreira. Então, quando a gente está falando, né, que a gente já está, principalmente aqui, né, com 36 semanas, já está ali, né, quase no gol, né? Já, o médico já está dizendo, vamos parar. O que é importante, né? O que a gente traz aqui como para vocês, né? Conversem, alinhem e façam realinhamento, principalmente com os gestores de vocês, com as gestoras, né, de vocês, né? Então, ao sair e ao retornar, né, deixe claro, né, converse. Assim, eu digo que as conversas libertam, né? Conversem com o gestor de vocês, né? Apesar, né, da gente estar ali super animada, né? Então, assim, a fotografia que fica quando a gente está saindo, né, com o bebê, com a criança, né, é um olhar assim que a gente também não está pretendendo abandonar a nossa carreira, apesar das incertezas que a gente está vivendo exatamente nesse momento, mas somos profissionais, demonstrar que a gente está preparado, né, para as mudanças que a gente já está vivendo, que a gente vai viver e da incerteza que a gente não tem no retorno, que é o que vocês trouxeram aqui no começo. Mas demonstrem a disponibilidade, né, e a vontade de continuar na função, no crescimento de carreira, demonstrar que vocês também estão preparadas para as mudanças que virão, porque quem não vive mudança, né? Várias mudanças. Eu comentei que vocês não estavam, eu sou do mercado financeiro, trabalhei 20 anos em banco, e o banco que eu comecei a trabalhar já não existe mais, depois ele foi comprado, tiveram 6 fusões e aquisições. Então, assim, quem é mais antigo no mercado financeiro sabe, antes a gente tinha 10, 15, né, alguns anos atrás, hoje acho que a gente não enche uma mão, né? Então, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? E quando a gente se coloca e mostra que a gente está, né, preparado para essa mudança e que a gente também está disponível, que a gente está olhando para a nossa carreira, o olhar é diferente, né? Então, a gente não precisa nem só falar, mas também demonstrar nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na nossa dedicação. Uma outra coisa, né, que a vida em relação aos filhos, né, ela está acomodado ou se acomodando, né, para quando vocês forem pensar no retorno da licença maternidade. Então, por isso que é importante, se vocês já estão tendo, né, essas conversas, assim, conversem bastante até tomarem a melhor decisão, porque no retorno da licença, quanto melhor acomodado e mais tranquila vocês conseguirem voltar,
para o trabalho de vocês, melhor vai ser, né, para todo mundo. Vai ser bom para o bebê, vai ser bom para a família, vai ser bom para a mãe, vai ser bom para o profissional, vai ser bom para a empresa. Todos ganham com isso, né? E se inteirar, né, de como que a gente está deixando os nossos projetos, né? E quando a gente retornar, bom, com quem que está, para onde vai, deixou de existir, foi transferido talvez para uma outra área, assim, demonstre que vocês estão, né, preocupadas, né, com tudo que isso vai acontecer, quem atende clientes, né, então a gente tem que ter esse olhar aí bastante importante, né, então alinhem e façam realinhamentos, né, se demonstrem que vocês estão, de certa forma, né, cuidando da vida de vocês e do bebê, mas também nós somos profissionais, né. Uma outra coisa super importante que a gente tem que falar de carreira, né, nessa parte de alinhamento e realinhamento, né. Nessa conversa, ela pode ser mais informal, como eu trouxe, ou uma conversa mais formal, que é a questão da contratação de metas, né. Então, converse, né, marque uma agenda, se o gestor não procurou vocês, a gente tem um encontro que acontece com os gestores também, onde a gente estimula os gestores a conversarem com vocês, a procurarem vocês para fazer o alinhamento, a contratação de metas, e aí a gente está falando até da mais formal, quando a gente tem que entrar lá no sistema e talvez recontratar algumas coisas, né? Então, isso é super importante, deixar registrado lá no portal do RH, né? E dizer, né, como que está sendo aí, né, essa preparação para a saída, como que vai ser a volta, né? E um outro cuidado, a gente está falando aqui, né, do gestor, mas com os nossos colegas de trabalho. Né, assim, como que está, né, a minha relação com os meus colegas de trabalho? A gente está pedindo ajuda, né, a gente está compartilhando com eles, porque, assim, às vezes não mandam aviso, né? Às vezes a gente, por alguma coisa, pode precisar sair numa licença que a gente não estava preparada antes, ou vou precisar ficar de repouso um tempo. Então, assim, é importante também a gente compartilhar as nossas atividades, as nossas demandas com a nossa equipe, e aí com bastante cuidado também, para a gente não estar sobrecarregando a equipe, né? E aí, pensando, né, na organização, né, para sair da licença maternidade, então, alguns já devem estar com o quarto pronto, com a mala pronta para a maternidade, outros ainda escolhendo qual vai ser a plaquinha do quarto, né, lá da maternidade. Então, cada um numa fase. Então, a gente precisa realmente estar com tudo, com olhar, quando a gente está aí próximo das 20 semanas, né, pelo menos planejado e organizado, né, assim, vou precisar pintar o quarto, né, vou precisar comprar alguma coisa ou não, já estou com a mala, andando com a mala no carro, então a gente precisa ter esse olhar, né. Esse preparo para a licença maternidade, aí falando não só dos projetos, dos clientes, mas principalmente, né, num olhar mais burocrático também, para a gente poder sair mais tranquila, né. Mas uma coisa de cada vez, né. E aí, se a gente tivesse alguém aqui, né, para compartilhar, mas não tem, a gente vai passar aqui no final, né, até nós temos uma recomendação aqui de uma lista que pode estar ajudando vocês, né, de um formulário que pode estar ajudando vocês. Mas, assim, lembrem-se que a gente tem que estar muito bem preparada. Então, eu me lembro que na empresa, eu comecei, o meu gestor, não, faz isso, faz aquilo, e a gente vai entregando, faz isso, faz aquilo, a gente vai entregando, faz isso, faz aquilo, aí chegou uma hora, né, que eu precisei ficar uma semana em casa. E aí eu falei assim, chefe, acho que já está na hora da gente começar a pôr alguém para compartilhar as coisas comigo. Ele falou, putz, Silene, é verdade. E aí eu comecei a passar as minhas atividades para uma outra colega, acho que eu estava com umas 23, 24 semanas, mais ou menos. Então, é importante a gente já começar a compartilhar isso com o gestor ou com outro colega para que as nossas atividades não fiquem aí a Deus dará, né? Para a gente não perder, né, e estar conectada com o trabalho, pensando até, às vezes, não só na questão física, né, mas na questão de tempo, organize seu dia, né, assim, tenta, bom, que horas que eu vou fazer isso, o lanche, né, a gente precisa ter um olhar
controle a nossa mania de perfeição, né? Tudo que tem que ser perfeito, tem que ser lindo, maravilhoso, então a gente tem que, né, controlar um pouquinho, às vezes, essa nossa mania. Estabeleça, né, alguns horários, né, para as leituras de e-mails. Respire fundo, né, diante das urgências, né, porque principalmente quem está gestante, às vezes a gente está com os hormônios mais elevados e a gente não tem tanta paciência, porque a paciência só vem, lembram que eu contei, quando nasce o bebê. Então agora, assim, respire se as coisas não derem certo, não explodam. Às vezes pode ser que a gente não consiga muito isso, né? Mas comecem a delegar. Isso serve não só para o trabalho, mas serve em casa também, né? Então eu lembro que em casa eu era a pessoa que fazia feira, que fazia o mercado, que ligava para o corretor de seguro que ia vender, não sei o que, eu queria tomar conta de tudo. E aí eu falei assim, opa, não vou dar conta, né? Aí levantei a mão e falei assim, vamos conversar e dividir as tarefas? Né? E a gente precisa pensar nisso, tanto no trabalho quanto em casa, na nossa vida pessoal. Lembrem-se, né? Peçam ajuda. E falando do planejamento profissional, né? O que a gente precisa também pensar não só na organização, mas no planejamento, né? Então, principalmente, né, quem está aí perto das 20 semanas, né? Provavelmente você já tenha feito, né? O planejamento agora é a reta final. Organizar os projetos, né? Porque às vezes está de um jeito que a gente conhece, num formato que a gente conhece, e quando a gente vai passar isso para o outro colega, a gente precisa passar de uma forma organizada, aonde que está, no lugar de rede, o nome da pasta. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Pontos de atenção e cuidados especiais, principalmente, né, com clientes, quem lida com cliente, não só o externo, mas também o interno, são áreas que a gente precisa passar informação. Não deixem tudo para a última hora, né? Porque começa a dar um pouco de ansiedade e surpresas, né? Não mandam reserva na agenda, né? Então, vai com 40 semanas, com 39 semanas. Tem um colega nosso de trabalho, que é a esposa dele, o Léo, acho que com 32 semanas, 33 semanas, a Luísa, isso, já estava, né, aguardando as suas 40 semanas, com 32 semanas a Luísa resolveu chegar ao mundo, né? E é aquele susto tremendo. Então, a gente tem que, às vezes, realmente começar a pensar em algumas coisas antes para a gente não passar, não só o susto, né, de estar vindo antes, mas que tudo esteja devidamente organizado. E aí, o que a gente traz aqui que eu comentei com vocês? Lá na intranet, né, nós temos uma planilha que nós criamos aí para ajudar vocês a organizarem esses projetos, essas atividades, a distribuir as tarefas, o acompanhamento. Então, ele tem, né, qual é o projeto, qual é o cliente, qual é a carteira, com quem vai ficar, né, para passar essas informações de forma mais organizada para o outro colega. E, né, aqui nesse plano de licença, ele chama plano de licença, ele está disponível lá na intranet. Comecem a fazer a transferência de know-how também, porque tem o nosso jeito de fazer e o outro vai fazer. Então, comece a trazer os colegas, às vezes, para ir participar de alguma atividade, de alguma reunião, vai junto, né? Você que está saindo, né, provavelmente já começa a deixar a pessoa fazer as coisas e só fica ali acompanhando, tá ok? Faz pequenos ajustes, né? Para que a gente não sinta, a empresa não sinta aí essa transferência, né? E quando retornar da licença maternidade, retomar esse plano, né? Bom, assim, deixa eu ver agora para que área que eu vou, fico na mesma atividade que eu estou, retoma esse plano e converse com o gestor, né, que vai estar ali no momento, ou com talvez um novo gestor, a gente não sabe. Bom, conta para eles, o que eu fazia lá atrás, quais eram as minhas responsabilidades, o que ficou comigo, né? Então, compartilhem com eles para que demonstre esse interesse, né, de forma significativa que vocês terão aí com a área de vocês, né? E quando a gente está falando de carreira, a gente está falando não só de uma pessoa que está aqui servindo, a gente está falando de um indivíduo, né? Então, quando a gente fala de carreira,
a gente tem que olhar para nós mesmos, né? Então, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês, né? Quando a gente está falando de carreira, vocês já pararam para pensar, né? Mesmo com as mudanças, falando de carreira como indivíduo, como que onde e como que vocês querem estar daqui 3 anos? O que vocês gostariam de estar fazendo daqui 3 anos? Se não for 3 anos, pode ser daqui 2 anos, né, que dizem hoje que o planejamento estratégico das empresas, elas estão fazendo no máximo para 2 anos, né? Então, vamos pensar no nosso planejamento estratégico da nossa carreira. Então, eu tenho, assim, né, 2 planos. Tinha o plano antes da Alice, que seria já estar no cargo de gestão. E agora, com a Alice, como algumas partes vão ter que ser remanejadas, acho que como analista sênior da parte que eu estou. Você faz que função hoje? Que atividade? Analista de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí tem o analista sênior e tem a gestão. Ok. E aí, para passar por essas 3 fases, em 3 anos, contando que vai ter 7 meses que eu vou ficar com ela, e também toda a preparação, acho que vou estar indo de senior para gestora, talvez. Talvez a gestão tenha que ser um pouquinho adiada. Isso. Ok. Que bom que tem esse olhar. Luciana? Então, eu sou analista de fundos de investimento e eu tenho por formação sou matemática. Então, eu pretendo daqui uns 3 anos estar numa outra área, talvez até na área de precificação, que eu gosto mais, e também como analista sênior. Ótimo. Beruta, a gente está olhando para a nossa carreira como indivíduo, né? Então, a pergunta é como que você se vê na sua carreira, né, daqui 3 anos, daqui 2 anos. Sou gerente Citigold aqui da Paulista, Citigold Investor, e eu penso daqui 3 anos até estar numa área como CPC, Citigold Private Client. O que é CPC, desculpa? Citigold Private Client. Ah, tá. É um segmento maior, onde eu atuo, então eu sempre pensei em trilhar uma carreira pro alta renda. Né? Então eu pretendo estar mais ou menos num segmento private daqui 3 anos. Ótimo. Thaís, você está aí? Você teve... Eu não tenho um plano para daqui a 3 anos. Não tem para daqui 2? Daqui 1? Daqui 1 é voltar a trabalhar. Então, assim, eu vou deixar um hashtag, fica a dica, assim, né, para você pensar, não precisa ser agora, quando a gente está de licença maternidade, a hora que estiver dormindo lá o Murilo, assim, poxa, o que eu gostaria de estar fazendo, né, para quando eu retornar, não só voltar às minhas atividades, mas o que eu quero estar fazendo. E aí, por que eu trouxe essa pergunta para vocês, né? Porque eu não pensei muito, né? E quando eu voltei a trabalhar, no primeiro dia, minha gestora, ela me chamou e ela falou assim, Elaine, né? Quando eu voltei, já tinha mudado de área, já tinha mudado de presidente, já tinha mudado de gestor, né? Porque era um gestor homem e quando eu voltei já era uma outra gestora. E ela me chamou para conversar, para se apresentar, e ela disse assim, o que você gostaria de estar fazendo aqui na área, né? Era da área de recursos humanos e trabalhava com desenvolvimento de pessoas também, que eu sempre gostei disso, mas o que você gostaria de estar fazendo aqui? Eu falei, poxa, Claudineia, será que eu não parei para pensar? Eu só queria voltar a trabalhar como você trouxe, Thaís. Ela falou assim, olha, então eu vou te dar uns 2, 3 dias, porque muitas mudanças aconteceram aqui na área, ela me apresentou a estrutura que estava na nossa área, porque uma coisa a gente sabe, as mudanças acontecem e vão acontecer. E eu gostaria que você olhasse, né, assim, como que eu te vejo, né, o Ricardo passou essas atividades, você como profissional, eu gostaria que você olhasse, né, o que você gostaria para a sua carreira, o que você gostaria de estar desempenhando. Então, quem já tem mais claro, né, que bacana, porque são metas a serem alcançadas, né, é uma trilha, né, de desenvolvimento, mas, assim, é importante a gente pensar o que a gente quer ser,
né, daqui a um ano, onde a gente quer estar daqui a um ano, o que a gente gosta de fazer, o que faz sentido para nós como profissionais, né? Então, isso é super importante pensando como profissional. Né? E aí, o que a gente tem aqui para ajudar vocês, né, e aí é a questão do planejamento, né, do plano de desenvolvimento individual. Refaça o seu plano, olhe para ele, o plano, né, quais são as oportunidades que nós temos hoje dentro, né, da empresa, o que a gente quer estar, talvez eu precise adiar algumas coisas, né, e busca, né, apoio nos interesses, na necessidade de desenvolvimento. Então, tem o RH que pode apoiar bastante nisso, o gestor principalmente, né, Renata, para vocês fazerem, utilizem das ferramentas que vocês têm hoje aqui dentro de RH para apoiar vocês. Mas para que tudo isso aconteça, uma coisa que a gente falou, a gente precisa estar conectado como indivíduo, como mãe, como pai, como família, né? E como que a gente busca esse equilíbrio? Né, e a gente está falando de um equilíbrio. Então, vocês já falaram bastante, né? Quando a gente fala de família e trabalho, né? É possível a gente ter esse equilíbrio? A loucura que a gente vive? Sim, concorda, Bruno? Sim? Ótimo. Uhum. Né, então, para uns mais, para outros menos, né? Mas como que a gente olha para esse equilíbrio, né, na família? Então, tem aqui, né, a questão do planejamento, da organização. Então, a gente trouxe aqui, né, para a gente realmente ter esse equilíbrio, ter essa conexão como família. Então, a gente trouxe aí de um livro que eu li na minha licença maternidade, porque eu não conseguia me organizar, que é um livro, né, Você é a Dona do Seu Tempo, do Christian Barbosa. Hoje ele é um dos caras bastante reconhecidos aqui no Brasil, que fala sobre gestão do tempo. Inclusive, vamos fazer uma palestra com ele no próximo mês, com o Christian Barbosa. Vai ter tanto presencial quanto Webex. Então, recomendo para que todas participem. Olha, eu pessoalmente recomendo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Christian, conversar, assim, ele tem uma trajetória de carreira bem interessante, e hoje ele nem está morando mais no Brasil, ele se mudou para os Estados Unidos, mas ele está sempre aqui no Brasil. E ele é um cara assim que fala realmente assim, que você tem que buscar teu sonho e para isso você tem que se organizar, você tem que se planejar. E aí esse foi o primeiro livro que ele escreveu, que ele percebeu que nós, mulheres, a gente conseguia dar conta de tudo. Ele queria entender como que as mulheres conseguiam se organizar, né? Então, ele diz, né, que o papel profissional, ele requer de 50% a 70% do nosso tempo. Logo, é impossível estar 100% para a família. Então, como que a gente divide tudo isso e se mantém presente, se mantém equilibrado, né? Então, ele traz uma continha aqui que a gente precisa, que quando a gente tiver com o nosso filho, quando a gente tiver com a nossa família, que esse tempo seja de qualidade. E aí, gente, qualidade, a gente sabe que tem várias coisas puxando a nossa atenção. Tem o WhatsApp, tem o jornal, tem as atividades da casa, tem as coisas que a gente precisa resolver. Mas assim, fala assim, chega, essas horas que eu vou estar aqui com o meu filho, que eu vou estar com a minha filha, tem que ser de qualidade. É assim, brinquem com os filhos de vocês, façam coceguinhas, façam coisas gostosas que vão alimentá-lo, vão trazer o aconchego, o Reinaldo que a gente falou, o amor, e eles vão sentir, porque se tiver qualidade, eles vão sentir. Menos celular, menos TV, assim, desconecta mesmo. Né? Assim, não mostra que a gente é tão digital, que a gente está tão conectado. Com isso, quais são os resultados que a gente acredita, né? Que a gente vai ter equilíbrio na relação familiar, a gente vai estar mais presente, e se a gente estiver bem com a nossa família, né? Com as nossas esposas, com os nossos maridos, com a nossa família e com os nossos filhos, a gente está melhor para quando a gente estiver aqui trabalhando para o desempenho profissional. Então, é essencial essa qualidade. A gente, quando voltar a trabalhar, óbvio, né, que as horas que a gente vai ter durante a semana vão ser curtas.
né? Principalmente quem fica bastante tempo, quando chega, o neném dorme cedo, porque eles dormem cedo, né? No final de semana, no feriado, quando tiver, seja com qualidade. Isso faz bem para todo mundo, né? Então, façam coisas gostosas com os filhos de vocês, com as famílias de vocês, né? Isso é super importante, né? E quando a gente está falando que a gente vem, né, aí de uma criação, a gente vem de um lugar que é diferente hoje, quando eu comecei, como eu comentei com vocês, né? Quais são os modelos que a gente quer passar para os nossos filhos? Né? Vocês já pararam para se perguntar quais são os modelos que a gente quer passar para os nossos filhos como pais e principalmente de significado com o trabalho? É uma pergunta que talvez ainda não tenha resposta, né? Mas é uma pergunta, se não tiver resposta, que a gente fique com ela aí talvez na mente, se alguém quiser comentar alguma coisa, né? Quais são os modelos que a gente quer passar? E aí eu vou comentar com vocês, né, o modelo que eu tive, né? O modelo que eu tive são que os meus pais passaram para mim. Meu pai hoje tem 82 anos e ainda trabalha. E aí ele trabalha, e trabalha, e trabalha. E o dia que eu falo assim, pai, mas por que você trabalha tanto? Ele falou, porque eu gosto. Se o dia que eu parar de trabalhar, acho que talvez, né, você pode me internar ou que eu não vou estar mais aqui. Então, a gente tem que buscar, né, o significado, a gente tem que gostar do que a gente faz, né, porque hoje a gente vive numa era que talvez as pessoas não tenham o significado. Não é só o trabalho pelo trabalho ou o trabalho pelo salário. A gente tem que olhar, né, o trabalho como significado, algo que faz bem para nós, que o que a gente estiver fazendo, as atividades que a gente estiver desempenhando, esteja fazendo bem para alguém ou para algo. Então, assim, quais são esses modelos que a gente tem, que a gente vai, né, repassar para os nossos filhos, porque eles aprendem pelos modelos e pelos exemplos. Então, queria deixar essa pergunta aí para vocês. E se a gente está falando de tempo, se a gente está falando de modelos, né, tem um outro livro que eu também li quando a gente estava desenhando esse programa aqui para vocês, eu estava de licença maternidade, que é um livro bem bacana, que é O Vida de Equilibrista, da Cecília Russo. E ela traz uma frase, né, que é de um médico, que é o Dr. Leonardo, que não há coisa pior para a criança pequena do que aqueles pais brincarem com ele e estarem fisicamente presentes, porém com a cabeça e o coração em outro lugar. Isso é ausência de presença. Então, assim, quando vocês estiverem, aqueles minutinhos, aquelas horas, aquele dia, com os filhos de vocês estejam de verdade presentes. Isso que vai fazer a diferença. Isso eu li há 4 anos atrás, e alguns meses atrás teve uma reunião na escola da minha filha e a diretora, ela trouxe exatamente isso, né? Que era uma preocupação que nós tínhamos, né? E principalmente quem deixa os filhos, né, o dia todo nos cuidados da escola, assim, mas e aí a gente não tem tempo, viaja, né? Tem pais, às vezes, que não consegue estar ali, chega tarde, ela falou assim, aqueles minutinhos que você tiver com o seu filho, que seja de extrema qualidade, de extremo amor. Isso já vai fazer a diferença na criação deles, né? Porque eles vão perceber isso, né, que é verdadeiro, que é presente, né? Então, isso me tocou bastante. E aí, a gente trouxe aqui também um outro relato, né, principalmente às vezes com os pais, né, assim, e aí eu vou dar conta de tudo, né, porque normalmente o pai, o homem, ele tem, né, aquela figura que assim, deixa aqui que eu resolvo, né, deixa que eu vou dar conta de tudo, fica todo mundo bem. E aí a gente trouxe aqui, né, um depoimento aqui que nós buscamos também na revista Crescer, é uma outra revista que eu acompanhava bastante, eu já não acompanho tanto,
que é do CEO da Óticas Carol, né, que ele é o pai do Lucas, do Sérgio Chaia, e ele traz assim, as habilidades que vocês, né, como pai, aí tem, né? Que está, eu vou ler aqui que está um pouco ruim, né? Estar verdadeiramente com os filhos faz uma limpeza na mente, o torna mais produtivo. Às vezes, você até tem insights, né, naquele momento que você está ali na brincadeira com os filhos de vocês. Ele disse que já aconteceu com ele de surgirem ideias novas enquanto ele estava com o Lucas. Porque acontece de nós ficarmos tão focados num determinado problema que a gente não consegue achar, né, a saída ou a dimensão dele. E às vezes brincando, se divertindo, né, com o filho dele, a mente se abre. Então é quase que um momento ali de realmente que a gente constrói. Né? Uns fazem meditação, outros brincam com os filhos. Então brincar com os filhos já é, né, um momento ali que é importante. E brinquem de verdade. Então, eu vejo, né, quem vai ser pai aí de menina, né, às vezes eu vejo meu marido com a mãozinha assim, com a mãozinha não, ele tem uma mão maior que a minha, e a minha filha passando esmalte na mão dele. Né, então, né, quando eu vi, já vi umas 3 vezes isso acontecendo, né, eu falo assim, isso é mágico, então você está ali presente, né? Numa brincadeira, né, com os meninos, talvez os meninos não vão querer passar esmalte, mas é fazer a brincadeira de verdade, fazer brincadeiras gostosas, né, de presença, de rolar no chão, de fazer coisas bem gostosas mesmo com os nossos filhos, isso faz toda a diferença. Né? E para isso, como a gente está falando de presença, para isso a gente precisa estar inteira, né? Então, se a gente estiver inteira como pessoa, como indivíduo, né, como pai, como mãe, a gente vai com certeza conseguir, né, transmitir isso para os nossos filhos e realizar um bom trabalho, né? O mesmo funciona para todas as outras áreas da nossa vida, né? Então, acho que é uma disponibilidade afetiva que a gente tem que ter para nós mesmos, né? E aproveitar esse tempo que a gente tem com eles, né? Isso realmente traz um grande significado para nós. E aí, essas são as nossas dicas, as nossas trocas. E aí eu queria saber de vocês, né? A gente já chegou aí, achei que talvez a gente fosse terminar até um pouquinho antes, né? Queria saber de vocês como que foi a nossa conversa, o nosso bate-papo. Ficou faltando alguma coisa? Alguém gostaria de trocar alguma ideia, trazer alguma coisa que talvez esteja aí na mente de vocês? Aí dessas reflexões todas. Bom, eu gostei, né? Foi um bate-papo bem legal. Até porque também a gente tem um monte de dúvida, né? A gente sempre vem de primeira viagem, tem muita dúvida, né? Não só para as mães, né? Mas como para a gente também, como a gente vai criar, como a gente vai educar, o tempo, né? Esse tipo de coisinha. A gente tem muita dúvida e às vezes a gente não expressa, né? E no bate-papo assim, a gente acaba vendo, nossa, não é só eu que tenho essa dúvida, né? Não estou sozinho nessa, né? Então acho que é importante para a gente isso. Isso vai fazer com que a gente veja com uma perspectiva diferente, né? E também saber aproveitar mais os momentadores, os momentos com a criança e tal. Eu acho que isso é bem importante pra gente. Bacana. Tem alguma dúvida, Rony, que talvez... Não, então, eu tava com um pouco de dúvida, assim, né? Uhum. Eu acho que era mesmo que ele, né? Assim, se era melhor deixar com os pais, ou deixar com a babá, ou deixar na escola, né? Uhum. Qual desses lugares seria melhor para a criança, né? Mas como você falou até mesmo agora, os momentos que os pais tiverem com a criança, é bom que ele seja de verdade, né? Uhum. Inteiro ali, e vai fazer com que a criança, acho que entenda isso também. Legal. Você trouxe um ponto que você falou do casal, que eu também descobri depois, né? Depois de meses, de fraldas, de noites mal dormidas. E aí uma amiga falou assim, e aí, quando que você foi no cinema com seu marido?
Você tá louca? No cinema? Que hora que eu vou no cinema? Com quem que eu vou deixar a Isabela? Não sei o quê. Aí ela falou assim, por que você não pode ir no cinema com seu marido? Quando você está doente, quando a Isabela está doente, quando você precisa de alguma coisa, você não deixa com alguém? Deixo. E você não pode deixar com alguém para ir no cinema com seu marido? Fiquei, né? Com aquela cara. E agora, né? Aí, um dia, eu falei assim pro meu marido, né? Vamos no cinema? Acho que a Isabela tinha uns 10, 11 meses. Não sei o quê. Não, ela já está maiorzinha, tudo, né? A gente deixa e vai no cinema. Tem certeza, né? Aí fizemos uma lista de recomendações para minha sogra. Não, ela janta, ela come desse jeito, troca a fralda a tal horário, não sei o quê. Deixou assim uma cartilha para minha sogra, como se ela não tivesse tido filhos, netos, né? Uma cartilha, não soubesse cuidar, né? E aí essa minha amiga falou assim, ó, você deixa a Isabela, mas você não liga e nem manda mensagem para saber se está tudo bem, confia. Meu Deus do céu, quanta coisa, né? E aí eu fui no cinema com meu marido, a gente foi no cinema e depois a gente foi jantar, a gente ficou umas 3 horas fora, óbvio que o coração apertado. Mas foi tão importante a gente se reconectar como casal. Então, uma outra dica que eu deixo para vocês, quando os filhos estiverem, depois para e respira e fala assim, vamos no cinema? Se não der para ir no cinema, pelo menos vai tomar um café e comer um pão de queijo na esquina, que também já está valendo, né? Porque é importante também, porque um outro papel que muda muito quando chega um filho é a questão do casal, né? Então, não percam isso, não sejam só pais e mães, mas não deixem de perder a questão do casal, né? E depois de 3 anos, eu até arrisquei fazer uma viagem de dias. E foi muito bom. Eu falei com meu marido, a gente nem andava mais de mão dada, você já percebeu isso? Né? Porque a gente corre atrás dos filhos, né? Então, obrigada, você trouxe um ponto que eu esqueci de comentar. Obrigada. Não sei se para mim foi muito bom para o meu marido também, né? Porque a gente só fica, né, aquela preocupação. Será que meu filho, será que, né, e eles sobrevivem. Eu fiquei 15 dias fora. Não se assustem. É corajosa, né? Eu falei assim, nossa, eu falei, ai, gente, mas andei de mão dada com meu marido, eu não sabia mais o que era isso. Mas é muito bom. Então, quando nós soubemos do Isaac, eu fiquei enlouquecida, assim, porque foi muito rápido a minha gestação. Nós já queríamos, mas eu engravidei com 1 semana de tentativa. Eu fui no médico me preparar para engravidar e já estava grávida do Isaac de 3 semanas. E aí a primeira coisa que eu fiz foi, puxa, e agora? Que escola eu vou colocar? Porque a gente mora longe de todas as famílias, né? Da família dele e da minha. E aí eu comecei a perder o sono, comecei a pesquisar escola. Olha só, 3 meses. 3 meses, comecei 3 semanas. Gestação, né? 3 semanas de gestação. 3 semanas de gestação, tá pensando na escola. Na escola. Onde é que eu vou deixar? Com quem eu vou deixar? Como é que vai ser? E aí nós paramos, calma, são só 3 semanas. A gente conversamos e nós achamos uma solução que vai ser ótima. E isso me trouxe bastante tranquilidade. Porque a gente tem realmente muito medo do que fazer, como vai ser, como a gente vai resolver os nossos problemas, mas a gente está calma, conversa e depois tudo se ajusta. Se ajusta mesmo, viu, Luciana? A gente viva uma parte de cada vez. Óbvio que a gente tem que se organizar e se planejar para as coisas, né? Mas não sofram por antecedência. Vivam aquele momento. Se vocês viverem plenamente aquele momento, vai ser bom, porque não volta mais. Não volta mais. Né? As mudanças que acontecem, as coisas com a gente é super importante. Obrigada. E mais? Reinaldo, faz tempo que você não fala, né, Reinaldo? Por favor, né? Não, acho que assim, o curso foi bem válido, assim, acho que todos nós aqui tem expectativas ou não. É um momento diferente até para as meninas que estão grávidas, porque o banco está passando por uma transformação gigantesca, né? Quando você fez a pergunta o que se espera fazer daqui a 2, 3 anos, a gente não sabe nem daqui a alguns meses o que vai acontecer, né? Por isso que a gente tem que pensar na nossa carreira, né, como profissional, porque assim, tantas mudanças, mesmo que talvez não tivesse acontecido essa mudança do banco,
tantas outras coisas poderiam ter acontecido, então a gente tem que estar presente com nós mesmos, né? Isso vale não só para as meninas, né? Mas vale para nós, para vocês também, né? Mas acho que foi, assim, eu gostei muito das inserções. Eu acho que no fundo, acho que o recado que é dado para todos nós é levarmos relaxado. Porque eu estou percebendo isso, você já comentou aqui, mas assim, é muito claro. Cada dia a transformação é muito mais rápida e assim, a velocidade é incessante. Então, quando eu for ver, eu já estou com ela nos braços, se Deus quiser, todos aqui. Então, acho que a gente tem que viver cada momento, planejando, obviamente, porque não dá para largar a mão de tudo, mas um pouco mais relaxado. Até porque acho que tensionar agora na gravidez só vai influenciar a própria criança, né? Eles sentem, né? E, bom, então vou dar um recado, uma sugestão. Eu estou colocando música clássica também. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu arrisco para cima, né? Então, quero aumentar a inteligência, então... Aí, tá vendo? Então, acho que são coisas, assim, gostosas. Porque você curte aquele momento. Exato. É um momento que vai te fazer bem para o bebê, mas que vocês, como pai, como mãe, como casal, vocês também vão curtir aquele momento. E essa curtição que é gostosa. E aí traz esse estado de relaxamento, porque a coisa que a gente mais faz no mundo, dizem que o vício que o ser humano tem é de pensar. O maior vício do mundo é pensar. Então, a gente precisa desse momento para relaxar. E aí, 2 insights ali que eu achei interessante, a questão do Sérgio Chaya, que acho que foi fantástica para nós homens. Assim, nas nossas profissões, o fato, eu já tinha comentado no início, eu acho que para mim o filho vai trazer, a filha, né? Vai trazer melhor disponibilidade, foco na carreira. Porque eu acho que vai trazer, por exemplo, momentos únicos na sua vida. Eu acho que você tem que curtir cada instante, isso daí vai transformar a tua mente, vai trazer um novo valor para você. Isso você vai acabar propagando para a sua profissão, para as coisas que você faz. Isso é válido. E também aquilo que você comentou, que eu acho que é válido, a gente vai se tornar pais, mas ainda é casal, né? Então, assim, no início vai ser um pouquinho complicado, é normal isso, mas aí vão continuar sendo casais, isso que é importante, né? Então tem um momento único, porque os filhos também crescem e a gente vai deixar a vida passar. Então acho que isso é válido também. Acho que são 2 recadinhos básicos para a gente seguir em frente e vai dar tudo certo. Obrigada. Querem comentar? Como o Reinaldo falou, a gente está passando por um grande momento de transição, né? Tanto que o pessoal da minha área brinca. Será que você vai voltar para onde? Você vai voltar para Água Branca ou você já vai estar na Paulista ou vai estar em outro lugar? Porque é bem incerto o nosso futuro hoje no banco. Mas a Alice, ela veio num momento um pouco turbulento também, que a gente tinha acabado de casar. Aí a gente descobriu a Alice. Então... Pegou a Luciana, foi no médico e já estava grávida. Não, a gente foi no endocrinologista, porque ele falou que eu estava dormindo muito. E ele falou alguma coisa errada. E aí a gente foi ver que eu tenho alteração da tireoide, mas não era tireoide, era a Alice. Era a Alice, já estava alterando o sono. Já estava alterando bem o sono. E aí a gente teve que começar a mudar algumas rotinas já da nossa vida. E uma coisa que a gente fez, a gente não tem planos bem específicos. A gente tem o plano A e o plano B. Que nem a gente quer que ela vá para uma escolinha, para um berçário, mas a gente não tem certeza de como vai ser depois que ela nascer. Então, a gente também tem o plano B dos avós. Então, para não sofrer já de antecedência, que nem uma coisa que eu não sei vocês, mas para mim perguntavam muito. Como vai ser o parto? É normal ou é cesárea? Normal é cesárea. É o que mais você escuta. E aí eu falava, para mim, tanto faz. Eu quero que seja melhor para ela. Se o médico falar, vai ser cesárea agora, tá bom, não vou discutir. Se ele falar, não, tem que ser normal, a gente vai tentar.
Uhum. Então, a gente formou os planos bem assim, sempre pensar em mais de uma opção para não se frustrar, tanto a gente quanto frustrar elas. Perfeito, acho que assim, é não se frustrar, né? Você trouxe um bom ponto, porque assim, as mudanças acontecem, os imprevistos acontecem, e se a gente não estiver preparado, né, a gente sofre mais. Né? Então, acho que é bacana se a gente também conseguir pensar, né? Bacana esse, obrigada por compartilhar o plano A, o plano B, às vezes a gente tem que ter até o D, o E, né? A gente nunca sabe, né? Pensar em algumas coisas, mas é curtir, é muito bom. Gente, posso dizer assim, é transformador, né? Você comentou uma coisa que transforma, às vezes, até os nossos valores mais ali enraizados, né? Porque realmente transforma, traz um outro significado para as nossas vidas, né? Então, isso é super importante. Thaís, você está aí ainda? Acho que não. Tem alguém participando aí do Webex? Tem. Tá aí? Oi, Thaís. Eu achei que foi bem bacana, até para ouvir também das outras pessoas. Acho que todo mundo está passando pelos mesmos dilemas e medos e anseios, então é bom compartilhar e ouvir as outras dúvidas. Então foi bem legal, e também para pensar em preparar o futuro, não só pensando no bebê, mas na carreira, no trabalho e nesses outros papéis que a gente tem, que às vezes a gente não pensa nisso antes, e não é só o bebê, né? Tem várias outras coisas. Ah, que ótimo. Muito obrigada, Thaís, por compartilhar. A gente deixa, né, tem um livro que a Renata está distribuindo aqui. A Renata vai encaminhar para você, Thaís, precisa dos dados agora ou vocês buscam depois? Isso, então tem um livro aqui que a gente leu aqui, a gente pesquisou bastante para dar de presente para vocês, que é Pais, Mães e Companhia, né, que é olhar para toda essa rede que a gente comentou aqui, como a gente se prepara como pai, como mãe, como indivíduo. Então, ele tem uma coletânea aqui de histórias bem gostosas, aí de dicas, né, e de formas que pode ajudar vocês a ampliarem aí, né, essas definições, pensando, de repente, até no plano D, né, quem sabe no Z também, né, tem tantas mudanças. Obrigada pela participação de vocês, a troca foi muito gostosa, a participação de vocês foi bem bacana. E desejo para vocês, assim, sucesso, né, como indivíduos, como pais, como mães, o dia que falar assim, e agora, o que eu faço? Eles dão uma resposta para a gente. Então, para que lado que eu vou, né? Eu lembro que, assim, eu comentei, né, até de dar banho, né? Eu lembro a fralda, né? Eu pus a fralda contrária e depois vazou. Ai, gente do céu. Mas a gente aprende, né? O importante é isso, que a gente está aqui para aprender, para se desenvolver. Obrigada, gente. Obrigada. Renata, quer fazer algum fechamento? Bom, gente, obrigada pela participação. Fico bem feliz, né? Esse treinamento não tinha esse formato, como eu falei no início, da família. Então, foi bem bacana trazer os pais também para compartilhar, trocar experiência. Agradeço a Thaís, que participou conosco, né, à distância. Bom, e um ótimo parto para todos. O programa, ele tem uma outra fase. Nós temos um treinamento também que vai acontecer nos próximos dias sobre os 2 primeiros anos das crianças, com o Dr. Francisco e a equipe dele. Então, se vocês não fizeram ainda, eu sugiro que façam. Tem a palestra, como eu disse, do Cristian Barbosa, que vai acontecer em novembro. Semanalmente, nós temos encontros de meditação, tanto presencial quanto Webex. Então, para as gestantes é bem bacana. Então, lá é tratado também da importância da respiração, da atenção no momento presente, que tem muito a ver com o que a Elaine trouxe aqui. Então, assim, aproveitem, né? Porque tem várias ações que o CIT proporciona para todos nós, que nos ajuda a viver bem, viver e fazer os nossos papéis, assim, sem tanto sofrimento, né? Essa é a ideia. Bom, gente, obrigada. Eu queria tirar uma foto de vocês, se vocês não se incomodarem, e tem um cafezinho lá fora também, tá? Obrigada, Thaís.